Começa agora, Viva o Litoral. Turismo, mercado imobiliário, economia e infraestrutura, estradas e mobilidade, oportunidades. Para quem tá e para quem vai. Tudo sobre o Litoral Paulista. Uma parceria entre a Rádio Bandeirantes e a Prefeitura de Santos. Apresentação, Felipe Garrafa. Apoio Prefeitura de Santos. Aqui é tudo de bom. Samba, mar e praia, sempre com boa música, prestação de serviço e muita informação. Esse é o seu programa Viva o Litoral na Rádio Bandeirantes. A apresentação é com ele, Felipe Garrafa. Viva o Litoral! Manda aí, Garrafa. Manda aí, Garrafa. Viva o Litoral! Viva o Litoral! Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Viva o Litoral! Viva o Litoral! Viva o Litoral! É hora da gente viver o litoral. Viva o litoral! Mais uma vez chegando na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, ó, espero que seja um domingo daquele jeitão, hein? Uma semana meio xoxa, é verdade, com chuva, frio, mas na praia tem um pouquinho de tudo pra fazer, não é verdade? Ah, mas não deu praia, não deu onda, mas vai curtir lá, tá em Santos, vai curtir o Museu Pelé, vai dar um rolê de bondinho, tá aberta a temporada de cruzeiros, vai comer um negócio, bom é curtir com a família, ficar na boa e, claro, ouvindo a Bandeirantes. Esse é o seu programa. Viva o Litoral na Rádio Bandeirantes. A apresentação é com ele, Felipe Garrafa. Vambora, agradecendo o Ricardo Capriotti com o fôlego, passando aí já por você. Você já deu uma caminhadinha já? Foi correr? Praticou sua atividade física, hein? Capriotti prometeu, Capriotti falou pra mim assim, falou, olha... que eu tinha falado, né, na semana passada aqui no programa, que tava ouvindo o fôlego enquanto tava correndo no Parque Bruno Covas, aqui em São Paulo. Inclusive uma dica bem bacana, ficou legal demais lá o Parque Bruno Covas, pelo menos de manhã foi bacana, porque à noite falam que ainda está um pouco perigoso lá na região do Parque Bruno Covas, na marginal do Rio Pinheiros. Aí o Capri falou assim, pô, Garrafinha, fala, meu, Garrafinha, vamos correr junto, meu? Eu olhei pro Capri e falei, Capri, que jeito, Capri? Capri, uma passada ele atravessa a marginal do Rio Pinheiros. Na segunda passada ele tá no Tietê e na terceira tá cruzando a Dutra. Não dá, Capri, eu preciso comer muito arroz e feijão ainda. Ou melhor, deixar de comer arroz e feijão pra conseguir chegar em você. Mas vamos lá, Capri, você vai na boa, vai caminhando, eu vou correndo. Grande Capriotti, mais cedo você acompanhou também o Memória com Milton Parron, mais completo Centro de Documentação e Memória do Rádio Brasileiro, capitaneado pelo Milton Parron. E agora chegamos juntos com o Viva o Litoral e já agradecer também, porque na semana passada nós tivemos ao vivo do Centro de Controle Operacional na Prefeitura de Santos e muita gente mandou mensagem, muita gente participou. Hoje aqui vamos colocar algumas dessas participações e é importante falar ainda mais na semana que veio na sequência, né? Com operação lá no Rio de Janeiro, com a polícia na rua mesmo, contra o crime organizado, e isso vai ser papo ainda. Ontem já falamos muito também lá no Brasil de Gente na Band TV, mas foi importante destacar as ações sobre segurança pública na semana passada, direto da Prefeitura de Santos. E você já sabe, a partir do mês que vem já começa, na verdade começa em dezembro e os policiais vão chegando no final de novembro, né? A partir do final desse mês, aliás, que os policiais vão chegando na Baixada Santista com a Operação Verão. Então a gente vai destacar muito sobre segurança pública também aqui no Viva o Litoral nesse final de ano. Então passando para agradecer muitas e muitas mensagens. A propósito, você que está chegando agora, como é que faz para participar do Viva o Litoral, hein, Roger Palme? Como é que faz? 11 999 048756. Mais uma vez, coloca o WhatsApp da Bandeirantes. 11 999 048756. Então, com a sua participação, nós vamos seguindo juntos. Você vai dando seu pitaco, vai dando sua informação, a sua prestação de serviço e, claro, a sua sugestão para melhorar a sua região, a sua cidade do litoral paulista. E como disse, nós estamos atentos a tudo e a todos. E essa vai ser a notícia de abertura do nosso giro informativo, nosso giro de notícias. Vai! Cidades do litoral já definem o reajuste do IPTU. E o IPTU, você acha que foi pra baixo o IPTU?
O IPTU foi pra cima, o IPTU. É claro que teve reajuste e o reajuste sempre com aumento. Por exemplo, a Prefeitura do Guarujá anunciou essa semana que aplicará a correção de 5,1% no IPTU para o próximo ano. Além disso, outros municípios, como São Vicente, Peruíbe e Cubatão. Santos informou que o índice será divulgado em decreto que será publicado ainda neste mês de novembro. Em São Vicente, Peruíbe e Cubatão, 5,13% será o reajuste, que é o mesmo ali praticado pela Prefeitura do Guarujá. Segundo estas prefeituras, vai fazer ali a variação do IPCA. A Prefeitura de São Vicente informou que a previsão de arrecadação do IPTU de 263 milhões de reais. E o contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%. O prazo para quitação com desconto vai até o dia 9 de janeiro do ano que vem. Já Cubatão tem uma estimativa de arrecadação de 180 milhões de reais, também com o mesmo planejamento de desconto de 5%, se fizer, aliás, o pagamento à vista. Em Peruíbe, também desconto de 5%, e no Guarujá, 3% com o pagamento à vista. Portanto, fique atento ao carnê do IPTU. E já que a gente falou de IPTU, vale aqui a notícia também para quem está procurando emprego. Ontem foram abertas 100 vagas de emprego para o Hard Rock Café. Hard Rock é um projeto que tem no mundo inteiro e vai ser o primeiro no estado de São Paulo e vai ficar na Praia Grande, na entrada da Praia Grande, próximo ao shopping ali, Litoral Plaza. Ontem teve uma seleção no Instituto Neymar Júnior e a gente vai ficar atento também a essa expectativa, né, de um novo projeto de comércio para o nosso litoral. Portanto, a expectativa mesmo é que seja inaugurado o Hard Rock Café em dezembro desse ano. No mês que vem, portanto, o novo Hard Rock na Praia Grande. E uma última informação para a gente fechar o nosso giro, algo que eu não sei se você está reparando aí na cidade de Santos, mas a prefeitura está fazendo obras de contenção para o avanço do mar. Isso não só no litoral paulista como Santos, mas no litoral sul, como Peruíbe, também nós já destacamos, mas em São Sebastião o avanço do mar está preocupando. Portanto, a Prefeitura de Santos instalou ecobags entre o aquário municipal e a ponta da praia. Próximo ao passo agora é expandir também a barreira até as imediações do Canal 4, projeto que ainda está em andamento. Você vem reparando que está avançando ali a erosão da praia, o avanço do mar, e está perdendo faixa de areia. Ali na Praia da Biquinha, também em São Vicente, tem muito disso que está sendo falado, que está avançando o mar, e muita gente que batia um futevôlei, jogava um vôlei de praia, agora está ficando cada vez mais próximo do calçadão e infelizmente acabando aí essa faixa de areia. Se você está percebendo, mande a sua mensagem. A propósito, Roger Palme, vamos já fazer o nosso primeiro giro de mensagens? Vamos ver quem é que tá participando, quem é que tá falando com a gente, hein? Bora lá! 11 999 048756. Dia, Garrafa. Para político esse aeroporto aí vai funcionar direito, hein? É direto de Brasília para o Guarujá, de Guarujá para Brasília. É o perfeito aeroporto para político. O aeroporto do Guarujá tá com previsão para sair agora no mês de dezembro para janeiro, já a primeira parte de operação, e o primeiro trecho que será inaugurado para voo comercial mesmo, o aeroporto do Guarujá, será uma rota de Brasília para o Guarujá. Então por isso que o ouvinte está falando que para político vai ser muito bom. Vamos acompanhar. Vai. 11 999 048756. Bom dia, Garrafa. Luiz Cláudio, Praia Grande. Essa ciclovia, beleza, cara. Só que o pessoal que tem essas bikes de corrida, eles não pegam ciclovia, amigo. Então, os acidentes vão continuar acontecendo, infelizmente. Bom domingo a todos. Fala, ouvinte. Bom dia, Garrafa. Aqui é Marcos de Itanhaém. Essas cobranças aí de taxas ambientais, isso não existe, cara. Entendeu? Isso daí é pra bancar os pelegos, entendeu? Pra bancar pelegada, câmeras municipais. Eu não sei pra que tanta câmara municipal, com tanto vereador, com tanto assessor, uma verba pra eles que faz falta pro município, entendeu? Aí tem os comissionados, que eles põem lá
certo? Para ganhar voto. Então, essas taxas aí que eles inventam é para isso. Eles não vão cuidar do ambiente, não vão cuidar de nada. Não vai um centavo pro ambiente, entendeu? Isso aí é para manter os cargos. Um grande abraço e um bom dia. É muita taxa, né? Taxa ambiental, mas aí você percebe uma coisa, como pressionar funciona. E aí que é o nosso papel mesmo, é o papel histórico da Rádio Bandeirantes, que é cobrar dentro da correção mesmo, dentro da... Sabe aquela papo de futebol? Na bola. Então é isso, é cobrar na bola. E aqui nós estamos cobrando, e olha só como vale a pena, e eu peço para você, ouvinte da Bandeirantes, ouvir com atenção a próxima reportagem, que a Ana Paula Rodrigues está aqui já com a gente. Nós, desde o início do ano, desde quando começou o Vivo Litoral, lá em fevereiro, nós destacávamos semanas a semanas, domingo a domingo, sobre pedágios Free Flow, que iria ter o pacote da nova Litoral, principalmente na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, num trecho em que não existia o pedágio Free Flow, que não tem pedágio para ir até Peruíbe, você já paga quase 40 contos para você descer para o litoral sul de São Paulo, e quando chegasse a caminho de Peruíbe, por exemplo, você iria encontrar aproximadamente 5 novos pedágios. Só que depois de tanta pressão, depois de tanto aqui a gente falar, e aí com isso também tiveram outros tipos de pressões aí também por parte também de deputados da região, o governador de São Paulo acho que se sensibilizou e cancelou boa parte dos pedágios Free Flow. E agora o que era o trecho de 9 pedágios na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, agora se restringiu ali a 2 pedágios no Vale do Ribeira, que é algo que vai ser discutido, algo que você pode concordar ou não, mas o que eram 9 se tornaram 2 pedágios Free Flow. E não só no litoral de São Paulo, como também em todo o estado, agora o governador resolveu dar um recuo, voltar um pouquinho atrás sobre esse pedágio Free Flow, e é isso que a Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente para contar e trazer essa atualização. Bom dia, Ana Paula! Oi, Garrafa, tudo bem? Bom dia para quem acompanha também a programação da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, porque tem mudanças nos pedágios aqui de São Paulo. Nas últimas semanas, o governo anunciou que alguns pontos de cobrança não serão mais implantados. Alguns deles, no modelo Free Flow, aquele em que a gente fala da passagem direto por baixo de pórticos, sem a parada para você pagar o valor para um atendente, na Raposo Tavares seriam 8 pontos de cobrança eletrônica. Esse número foi revisto para apenas 3, onde já havia cobrança anteriormente em São Roque, Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Mudanças, inclusive, que já estão valendo. Nos outros 5 pontos, os pórticos estão instalados, mas vão servir apenas para contagem de veículos, o que o governo paulista argumenta que era o objetivo desde o início. A instalação desses pontos, especificamente na Raposo Tavares, gerou muitas reclamações, porque a ideia inicial era que a cobrança do pedágio ocorresse apenas na pista central da Raposo Tavares, e esses pórticos abrangem também as pistas laterais da rodovia. Outros 3 equipamentos anunciados para o interior paulista na SP-304, nas cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba, não deverão ser instalados. No litoral, a população que mora perto do pórtico instalado no quilômetro 236 da Rio Santos, entre os bairros Iriri e Caruara, será isenta mediante um cadastro que já está sendo feito. Também foi anunciada a mudança do projeto na Padre Manuel da Nóbrega, num trecho que passa pelos municípios de Itariri e Pedro de Toledo. Alterações confirmadas pelo governador Tarcísio de Freitas nesta semana. Nos locais onde o Free Flow já está funcionando, está sendo um sucesso, a gente tem baixíssima evasão. Fizemos alguns ajustes aqui que são normais, né? A gente está atendendo aí o pessoal do Cabo Sul, do Iriri, Caruara, o pessoal vai ficar isento de cobrança, a mesma coisa acontece na SP-55, na chegada em Miracatu, então a gente está tirando, né, aquele pórtico que tem em Itariri, também Pedro de Toledo. Bom, em nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos disse que essas revisões seguem critérios técnicos definidos pela Artesp com o objetivo de garantir justiça tarifária e também atende à política pública do governo de São Paulo de não cobrar tarifa de quem trafega dentro do próprio município. A Secretaria acrescentou ainda que a Agência de Transportes mantém diálogo permanente com prefeituras e a sociedade civil. Além disso, a Artesp
Sabesp afirma que não há tarifa sem entrega, ou seja, a cobrança em pontos novos de rodovias privatizadas só pode começar após a conclusão de investimentos e melhorias prioritárias que estão sendo fiscalizadas. Valeu, obrigado você, Ana Paula Rodrigues, trazendo essa atualização. Portanto, dá certo pressionar, dá certo ficar em cima mesmo, porque esse pedágio Free Flow é no litoral de São Paulo, no litoral sul, iria enforcar as cidades do litoral, eu digo as cidades que iriam ser enforcadas: Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, principalmente porque os motoristas iriam ter que pagar pelo menos mais 2, 3 vezes para chegar até essas cidades. Hoje é algo que eles não pagam, já pagam lá no topo da serra os R$40 na Ecovias. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta com muito mais para você e com entrevista com o presidente do Porto de Santos. Tem atualização importante, principalmente sobre o túnel Santos-Guarujá. Eu volto já. Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar... Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Viva o Litoral na Bandeirantes. Apoio Prefeitura de Santos. Aqui é tudo de bom. Já pensou em viajar sem paradas e pagar um valor justo para chegar ao seu destino? Nas rodovias da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira, agora tem o Siga Fácil, o sistema de pedágio eletrônico que deixa a sua viagem mais rápida, prática e eficiente. Você não precisa parar e só paga pelo trecho que usar. E tem mais, descontos progressivos para quem usa com frequência e 5% de desconto para quem usa tag. Saiba mais em novolitoral.com.br. Pedágio eletrônico sem filas e sem paradas. Siga em frente, siga fácil. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você. Para levar informação, curiosidades. Contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Atenção, os preços baixaram ainda mais no saldão de aniversário do Gigante Max Atacadista. É loucura, amigo! Você nunca viu tantos produtos com preços tão baixos. Flor crisântemo a partir de R$ 8,99, contra filé R$ 39,97 o quilo. Arroz raro 5 quilos R$ 13,99. Café Três Corações 500 gramas R$ 27,90. Tixan 1,6 kg R$ 13,98. Heineken 269 ml R$ 3,89. Beba com moderação. E tem muito mais ofertas e descontos de aniversário aqui no Clube Max. Viva o Litoral. Apresentação: Felipe Garrafa. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Coisa boa, Roger Palme, sempre preciso na sua seleção musical. Ô Roger, mas é uma sacanagem, como é que eu entro depois do trio Parada Dura? Aí não dá, né? Sobe o som aí, vai Roger. De curar sua força quando você não se sentia feliz. Põe o barulhinho. Põe, abre, pode abrir já, vai, abre. Aí, agora sim, agora põe no copo, Roger, isso, põe no copo. Isso, agora sim.
Pô, pelo amor de Deus, uma música dessa, hein? Uma música dessa, com garrafa apresentando, aí não tem jeito, né? Aí é um convite. Aí é um convite. Bom demais! Trio Parada Dura, coisa boa! E qual tá sendo a parada dura, hein? O que é que você tá enfrentando? Qual que é a sua parada dura, hein? É taxa ambiental, é pedágio, é ir ao mercado, pra pagar o pedágio. Semana passada eu fui pra Santos lá pagar aquele pedágio da Ecovias lá. Aí é parada dura. Aí é pra arriscar o nome da agenda de todo jeito, viu? 40 conto de pedágio lá no topo da serra. Aí é demais. Bom, vai lá. Que arrisque o meu nome na sua agenda. Boa! E nesse ritmo aqui, o Viva o Litoral pra você. Daqui a pouco tem mais da sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. E nós estamos recebendo agora o presidente da Autoridade Portuária, o presidente do Porto de Santos, Dr. Anderson Pomini. Nós convidamos o Dr. Anderson Pomini justamente para falar sobre essa reunião que teve esse princípio de negociação e pelo jeito está se encaminhando para algo positivo entre o presidente Lula e também o presidente americano Donald Trump. O tarifaço que impacta o Brasil e, sobretudo, as nossas exportações. E se você quer falar de exportação, você tem que colocar na agenda logo de cara o Porto de Santos e por isso que nós convidamos aqui na Rádio Bandeirantes o Dr. Anderson Pomini, o presidente da Autoridade Portuária. E claro, vamos falar também, não é, Dr. Pomini, sobre o túnel Santos-Guarujá, que a previsão, pelo menos, é entregar tudo entre 2028 e 2029. Mas vamos começar sobre o tarifaço. Dr. Pomini, como é que o senhor acompanhou essa reunião, essa agenda do presidente Lula e também do presidente Donald Trump? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Viva o Litoral. Bom dia, é um prazer falar com vocês, a todos os ouvintes, prazer grande. Primeiro, homenagear o papel de liderança internacional do nosso presidente Lula, que soube ser firme e duro na hora certa para esperar o momento correto para a negociação. Veja, essa história de que pintou um clima não acontece do nada. Geralmente os presidentes, eles orientam as suas ações com base na pressão do mercado, na pressão da economia. Quando o presidente Trump anuncia o tarifaço, desde o primeiro momento nós destacamos que os principais prejudicados inicialmente seriam os próprios consumidores americanos. Explico. Pelo Porto de Santos passam suco de laranja com destino aos Estados Unidos, aos portos americanos. Suco de laranja, carne bovina, carne de frango, café, esses são os principais produtos. Na medida em que o presidente americano impõe o chamado tarifaço, obviamente que o consumo desses produtos para os americanos, ele passa a se apresentar com o dobro do preço. Então o copo de suco de laranja passou a ser negociado pelo dobro do preço. A carne também recebeu um ágio histórico. O bife, o bifone, o tibone que era negociado a $20, por exemplo, passou a ser negociado a $40. Então, desde o primeiro momento, nós anunciamos que o principal impactado seria o próprio consumidor americano. Essa história de pintou um clima é porque a economia local, os consumidores que deixaram de tomar tanto café, que deixaram de consumir tanta carne e suco de laranja, começaram a pressionar. Ele encontra o presidente Lula e disse, olha, não é bem assim, pintou um clima, vamos conversar. Então, e o presidente Lula, claro, foi habilidoso pela experiência já de vários mandatos, soube aguardar o momento correto e agora certamente nós teremos nos próximos dias a retirada de alguns produtos que ainda estavam classificados com o tarifaço. O suco de laranja já havia sido retirado, né? Outros produtos também, como o café, já haviam sido retirados dessa lista. Então o momento é importante para a economia nacional. O nosso produto, Garrafa, diferente de outros que são industrializados, ele é concorrido pelo mundo, porque tem configuração de alimento. Existem filas de outros países buscando o nosso café, o nosso suco de laranja, a nossa carne. Agora, é claro que a parceria com o governo americano é importante e se houver a possibilidade de restabelecermos essa parceria, dialogando, como fazem dois líderes mundiais, o presidente americano e o presidente Lula, levando em consideração o histórico de mais de 200 anos dessa boa relação, é importante que se mantenha essa parceria
foi o que fez o presidente nesse primeiro diálogo. E o senhor, doutor Palmini, tocou num ponto interessante, né? Quando foi aplicado o tarifaço aqui ao Brasil, o presidente Lula e o governo brasileiro, de modo geral, sempre reforçou o multilateralismo, né? A cooperação entre vários países. Se os Estados Unidos não querem, então tem outro que vai comprar. Então, justamente sobre a exportação e partindo do ponto de vista até do agro, né? Que é o que carrega o nosso país realmente nas costas. Como é que foi esse período que nós estamos vivendo agora de tarifaço mesmo, que ainda está em vigor, e as exportações? Outros países compraram na mesma proporção, até maior. Como é que está sendo neste momento as exportações no Porto de Santos? Essa transição demanda um tempo. Então, sempre que um país tem relação comercial histórica com o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, anuncia um tarifaço, até que essa carga ela seja entregue para outros países, e já se habilitaram nesse período, você tem um período da chamada burocracia. Mas isso já vinha acontecendo. Então, o que nós tivemos no primeiro momento? Após o anúncio do tarifaço, feito pelo presidente Trump, nós tivemos a corrida das cargas. Os produtores que tinham carne congelada já prontas para que fossem exportadas para os Estados Unidos, levando em consideração que o navio que sai do Porto de Santos, ele leva 8 dias para chegar até os portos americanos, eles correram para que esses produtos fossem entregues na tarifa anterior. Mesmo raciocínio para os produtores de café, suco de laranja, né, e outros produtos. Esses são os principais que passam aqui pelo Porto de Santos. O que fez com que o Porto de Santos batesse todos os recordes. Imediatamente, o Brasil começa, então, negociações com outros países que já haviam se interessado nos nossos produtos. A China, por exemplo, habilitou nesse período mais de 100 empresas importarem o nosso café. O chinês, Garrafa, não sei se você sabe, mas ele toma em média 3, 4 xícaras de café ao ano. Se um chinês passar a consumir uma xícara ao dia, não há café no mundo que atenda a demanda internacional. São grandes lá. 1 bilhão e 400 mil habitantes. Então veja, esses nossos produtos, eles têm valor agregado. O Brasil é de fato o celeiro do mundo. Não existe um outro país que tenha tantas terras produtivas e com a capacidade de produção como tem o Brasil. Das 10 principais commodities, soja, café, grãos em geral, milho, o Brasil é o maior produtor mundial de 6 ou 7 delas. Então, é claro, a relação comercial é importante que se mantenha entre Brasil e Estados Unidos, mas não formulada através de chantagem, como foi anunciado no primeiro momento. Agiu bem, com muita firmeza, o presidente Lula, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, a impor uma negociação como 2 países soberanos devem fazer, e não ficarem vinculados a chantagens para que um determinado cidadão ou outro venha a ser absolvido. Seria o caso de interferir, inclusive, no Poder Judiciário. Esse é o principal recado. O Brasil se preparou, agiu bem, negociou com altivez, com grandeza e com respeito à soberania. Porque o senhor tocou num ponto interessante, de tantas exportações, tantas terras aqui produtivas que nós temos, a necessidade também de um investimento de infraestrutura, investimento logístico, que já vem sendo discutido. E o último agora, que eu acho que é o que tem a maior expectativa, talvez, ainda dentro desse ano, que é o leilão do Tecon 10, que é o maior terminal de containers da América do Sul, que fica mesmo no Porto de Santos. Como é que está a situação do Tecon 10? Isso será mesmo leiloado? Já tem interessados? A partir deste leilão e da conclusão, o que é que vai aumentar no Porto de Santos do ponto de vista de exportação de riqueza mesmo para o país? É um ponto muito importante. Nós faremos o maior investimento da infraestrutura portuária da história do Brasil e do Porto de Santos. O governo federal passou a entender, como já fizeram outros países da Ásia, mesmo os americanos e alguns países da Europa, que a infraestrutura ela impulsiona o mercado, e principalmente a portuária. Nós importamos e exportamos 95% do que entra e sai do Brasil através dos portos, da navegação mundial. Essa infraestrutura deverá estar projetada pensando nos 20 anos à frente. Por isso, nós já anunciamos por diversas vezes um investimento de 12,5 bilhões de reais, com destaque para o túnel Santos-Guarujá, aprofundamento do canal,
as perimetrais e a ampliação do cais. O TECOM 10 é um terminal que se apresenta com uma configuração que classificará o Porto de Santos dentre os 20 maiores do mundo. Hoje ele é o 47º. Só com o leilão desse terminal, que vai aumentar a capacidade do Porto de Santos em movimentação para mais de 11 milhões de containers por ano, o Porto receberá essa classificação. Diversas empresas interessadas já visitaram o Porto, a Secretaria Nacional de Portos solicitam diariamente informações, players internacionais, porque quem detiver a chave desse terminal, Garrafa, certamente terá o controle sobre a movimentação de containers do Hemisfério Sul. Só o TECOM 10 tem capacidade para 3,5 milhões de containers. E quando que é o leilão, doutor? O leilão está previsto, a princípio, se o Tribunal de Contas liberar, conforme o cronograma, agora na primeira quinzena de novembro, para dezembro desse ano. Então, acontecerá em dezembro ou começo do próximo ano. E num prazo de 3 a 4 anos, nós teremos esse terminal funcionando com força máxima, o que classificará o Porto de Santos dentre os 20 maiores do mundo. E ainda falando de infraestrutura e logística mesmo, a Ecovias já anunciou, a partir também do governo do estado, né, da criação da nova pista da rodovia dos imigrantes. E a Prefeitura de Cubatão até deu uma ideia, aproveitando esse investimento, de criar um corredor direto até o Porto de Santos, né, saindo ali já do último túnel ali da rodovia dos imigrantes, ou ainda dentro da cidade de Cubatão, e buscando um fluxo maior, retirando esses caminhões ali da rodovia onde tem o trânsito mesmo contínuo com os veículos, e ligando diretamente até o Porto de Santos, numa expectativa de ter ainda mais movimentação no Porto e de maneira mais rápida. Do entorno aí do Porto, doutor, como é que o senhor observa isso tudo que está sendo planejado e justamente a ampliação, né? Porque a gente está vendo a ampliação do Porto a partir até do TECOM 10 que o senhor explicou agora, mas precisa chegar, né? Toda essa carga até o Porto de Santos. O que é que o senhor está observando, o que é que do ponto de vista do Porto está sendo feito no entorno mesmo do Porto de Santos para conseguir escoar toda essa carga? O Porto vem cumprindo o seu papel, que é justamente efetivar esse investimento de 12,5 bilhões de reais para os acessos. Acesso pelo canal, acesso pelas perimetrais. Mas o Porto e a ampliação do cais. Mas o Porto, Garrafa, ele é um anel dessa cadeia logística. Para que ele cresça com eficiência e conectado com os modais, é importante que nós tenhamos a terceira pista, a ampliação da malha ferroviária, a implementação do modal hidroviário, fomento à cabotagem. Então, a logística exige essa sintonia entre os modais. O governador anunciou recentemente a construção da terceira pista que você referiu. E veja, nós projetamos a última pista para o transporte de carga pesada rodoviária há 80 anos, que é a Anchieta, quando o Porto movimentava 4 milhões de toneladas. Nós estamos próximos das 200 milhões de toneladas com a mesma pista. Por isso, o gargalo logístico. Essa terceira pista, ela chega em muito boa hora. Muito bem. Então, o Porto, ele vem realizando o seu papel. Recentemente, a Prefeitura de Cubatão, que é uma das mais afetadas pelo tráfego de caminhões, ela trouxe uma sugestão para que essa terceira pista ela tenha uma conexão direta com o Porto de Santos. A sugestão é muito boa, inclusive. O secretário trouxe para nós e o Porto apoia. É claro que precisamos sentar com os engenheiros, os ambientalistas, técnicos, para adequarmos esse traçado. Mas fato é que o planejamento do Porto envolve, em especial, a integração com os 5 municípios que o Porto tem relação direta: Guarujá, Santos, Cubatão, Bertioga e São Vicente. E esse planejamento passa, em especial, também por essas prefeituras, para que a gente possa projetar o Porto do futuro com boa conexão, integrado efetivamente com a cidade, mas efetivamente planejando com os municípios. Hoje não se faz mais gestão pública de forma unilateral. A proposta é boa e nós estamos todos na mesma mesa projetando esse Porto 20 anos à frente, com eficiência, tecnologia, de forma ampliada, atendendo à pauta de descarbonização
mas principalmente integrado com a cidade. E aproveitando a oportunidade de estar conversando aqui com o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Dr. Anderson Pomini, é inevitável a gente não falar sobre o túnel Santos-Guarujá, não é, doutor? Tá tudo dentro do prazo, as obras devem começar já entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Mudou alguma coisa ou está seguindo o caminho correto, hein, doutor? Segue muito bem, depois de 100 anos, Garrafa, a gente conseguiu avançar, fizemos aí um leilão histórico, com a participação do governo federal, participação do governo do estado, a união de forças políticas, das prefeituras locais, todos irmanados para efetivamente tirarmos do papel aquilo que era um sonho. Hoje já é realidade. A empresa vencedora já foi homologada, ela está atendendo às questões formais para que o contrato seja efetivamente assinado. A nossa expectativa é a construção do canteiro de obra com o escritório de planejamento dessa empresa já final desse ano ou mais tardar no começo do próximo. Então, avança muito bem, o Porto já vem cumprindo o seu papel, que é alocar os 3 bilhões de reais em uma conta especial. Nós já estamos cuidando, inclusive, dessas questões formais. O governo do estado também vem cumprindo o seu. O Tribunal de Contas pediu algumas recomendações para que tenhamos melhor governança sobre esses aportes, ou seja, todos irmanados cumprindo as questões formais, para que daqui a 3 anos e meio, aqueles que ainda não acreditam possam utilizar dessa infraestrutura para se conectarem ao aeroporto do Guarujá, para se conectarem à cidade do Guarujá, que vai impactar diretamente na boa infraestrutura, na redução de milhares de toneladas de CO2, ou seja, nós teremos, Garrafa, uma nova infraestrutura portuária num prazo de 4 anos. Um novo porto, com todas essas obras que foram anunciadas. Ou seja, túnel Santos-Guarujá mantido o prazo para 2028, 2029, é mais ou menos isso? Perfeitamente. Juntamente com o canal aprofundado e as perimetrais também entregues. Os 2 viadutos aqui na entrada da cidade Santos e uma obra grande de 3 quilômetros também à margem esquerda no Guarujá. Um novo porto, uma nova configuração de infraestrutura para o Brasil e principalmente para o Porto Santos. E é isso, em como todos os momentos históricos, a Rádio Bandeirantes também estará presente quando tudo isso for concluído. Presidente da Autoridade Portuária de Santos, Dr. Anderson Pomini, falando aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor, um abraço, um ótimo domingo, hein? Grande abraço, excelente domingo a todos. Até mais. Obrigado, então, doutor Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Aproveitando que a gente está falando de Porto, a Duda Vasconcelos está aqui com a gente para falar sobre a abertura da temporada de cruzeiros. A gente trouxe na reportagem na semana passada no litoral sul de São Paulo, no Porto de Santos. Até teve um evento, um sunset, um pôr do sol, com o pessoal aplaudindo lá o cruzeiro gigantesco que estava saindo do Porto de Santos, que marcou a abertura na semana passada, e também foi aberta a temporada de cruzeiros no litoral norte de São Paulo. Quem traz pra gente a reportagem é a Duda Vasconcelos. Bom dia, Duda! Oi, Garrafa, bom dia pra você, a todos que acompanham o Viva o Litoral, um excelente domingo pra todos nós. Pois é, os mares de Ilhabela voltaram a receber turistas de todo o mundo. Começou nesta semana a temporada de cruzeiros 25-26. E a estreia foi em grande estilo, com a chegada do Scenic Eclipse, chamado de iate de descobertas e projetado para navegar do Ártico à Antártica. São 114 suítes de luxo, varandas privativas e até submarino e helicópteros próprios. O navio, operado por uma companhia australiana, marcou o início da temporada, que deve trazer mais de 200 mil visitantes até abril do ano que vem, aqui em Ilhabela. Nas ruas e praias da ilha, os sotaques diferentes já se misturam. A Duran Sinclair é da Escócia e veio com o marido. Ela já se encantou com o destino. Nós acabamos de chegar e o que vimos por aqui é lindo. Até abril do ano que vem, Ilhabela deve receber 51 escalas marítimas, consolidando o município como um dos principais destinos de cruzeiros do Brasil. Segundo o secretário adjunto de Turismo de Ilhabela, Ricardo Cretella, a expectativa é de que esses cruzeiros movimentem milhões de reais na economia local.
A importância da temporada de navios é total, né? A gente passa o ano todo se preparando para a temporada de verão, para receber todos os turistas que vêm, mas essa parcela de navios, né, que são em torno de 220 mil pessoas que devem vir de hoje até o mês de abril, representam aí quase 10% dos turistas que frequentam a ilha durante todo o ano. E quem trabalha no comércio também já sente o reflexo da chegada dos navios. O Pedro Nuin é gerente de um restaurante que fica próximo ao pier e conta que a equipe se prepara para os dias de casa cheia. A gente está logo na chegada dos navios aqui, logo no pier, então eles passam obrigatoriamente por baixo aqui do restaurante. E acaba que dá bastante movimento, porque alguns turistas optam por ficar aqui, alguns não têm passeios programados e querem descer do navio, acabam usando o restaurante para olhar o navio que eles estão hospedados, né? Seguimos aqui de perto, acompanhando esses gigantes que atracam Ilha Bela. Garrafa, volto com você. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no Paralamas do Sucesso. Você já entrou pelo cano, Roger Palme? Já entrou? Não, nunca entrou pelo cano. E essa música tem uma história que a composição dela surgiu por conta lá do baixista e também o baterista do Paralamas do Sucesso. E eles queriam fazer uma paródia de músicas de forró e também de lambada, que na época era a década de 1980, essa música, né? Acho que foi lançada em 85, 86. E aí eles queriam fazer uma paródia, uma coisa meio engraçadinha, pegando o ritmo do forró e o ritmo da lambada. E aí ficou o melô do marinheiro. Sabia dessa, Roger? Sobe o som aí, vai. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por... Entrar de gaiato num cruzeiro é bom demais, hein? Que é tudo, ó, all inclusive. Aí é coisa linda, hein? Quem é que tá falando com a gente, hein, Roger? Pessoal da Band, bom dia, Garrafa. Carlos Alberto de Praia Grande, Garrafa. É taxa disso, taxa daquilo. Logo vamos ter que ter taxa pra nós fazer respirar o ar. Tomara que na Praia Grande, então, se eles não têm essa taxa, viu, Garrafa? Pelo amor de Deus, o que esses caras estão inventando pra nós, hein? Agora aqui na Praia Grande inventaram taxa de lixo, Garrafa. Taxa de lixo. O PTU já é pra todas essas coisas. Agora inventaram uma taxa de lixo na Praia Grande. Ô, Garrafa, ajuda nós aí, Garrafa. Carlos Alberto de Praia Grande. Igual falava o José Paulo de Andrade. Hoje tá uma manhã excelente aqui na Praia Grande, Garrafa. Sou seu fã, hein, Garrafa? Sucesso! Tamo junto, é nóis. Tá excelente. Semana excelente, né? Semana meio esquisitona mesmo. Tá meio esquisito. Ó, e só fazendo esclarecer aqui. Nosso ouvinte falou que foi criada a taxa do lixo na Praia Grande. Essa notícia surgiu recentemente, mas a taxa do lixo na Praia Grande existe já faz tempo. Então não foi algo que foi criado agora recentemente, não. É algo que já existe já há um bom tempo e é cobrado junto ao IPTU. Então não é algo novo, já é algo aí que existe há uns bons anos, a taxa do lixo na Praia Grande. Quem mais, hein, Roger? Bom dia, Bandeirantes. Aqui é o Paulo Roberto Perpétuo, ouvinte da Rádio Bandeirantes há mais de 65 anos, hein? Tá tudo na minha cabeça gravado aqui, entendeu? Relacionado a essas pedágios, essas coisas aí, o governador precisa ficar atento, sabe? A revisão já do quê? Do IPVA. Por quê o IPVA? O IPVA era para manter as estradas, coisas e tal, né? Hoje não fica mais na mão do governo. Hoje as empresas privadas que estão cuidando. Então por que pagar 4% do valor do automóvel? Revisão já. Governador, o senhor está numa cotação máxima para tudo, para governador, para presidente, para tudo. Mas cuidado porque o senhor pode levar um tombo por causa desta taxa absurda de IPVA. Para que arrecadar tanto dinheiro assim? Ô, Garrafa, bom dia. Que pena, né? Tá certo que as crianças mereceram bastante homenagens e mensagens, carinho, mas e os professores, hein? Sempre esquecidos, né? Será que não houve homenagens para professores, não? Dos quais eu sou um deles. Bom dia. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um Foi no dia 15 de outubro, bem lembrado aí, parabéns ao nosso professor. E pô, não dá pra não comentar, né? Tem em casa, meu pai também é professor, com muito orgulho. Se a gente tivesse um pouquinho mais de educação nesse país, hein? Talvez a operação no Rio de Janeiro que a gente viu, operações aqui em São Paulo, tanta criminalidade, tudo isso passa
por vontade também política de educação. Se a gente tiver um pouquinho mais de educação nesse país, que país o nosso, hein? Então parabéns a todos os professores. Não é só dia 15 de outubro o dia de vocês, não. Todo dia é dia do professor, são guerreiros dentro da sala de aula. Sobe o som aí, Roger Palme, com essa música, com esse tom, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com muito mais pra vocês. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Viva o Litoral na Bandeirantes. Apoio Prefeitura de Santos. Aqui é tudo de bom. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. O seu programa diário com informação e descontração. Para começar o dia bem, nada melhor do que ficar sabendo das principais notícias. Estamos com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu, Patrícia Rocha. Eu, Cíntia Martins. E agora eu também, JP Vergueiro. Nós três estamos esperando vocês. Bora Brasil, de segunda a sexta, 8h15 da manhã, na Band TV e no Band Play. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Viva o Litoral. Apresentação Felipe Garrafa. Eu sou terrível, é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível. Sabe quem é terrível? Ficou terrível, na verdade. Ficou terrível. Porque aí pode mexer com tudo. Pode mexer, quer colocar taxa, vai colocar taxa. Quer colocar mais não sei o que, coloca. Quer fazer, pode fazer um inferno. Mas vai mexer com político pra você ver. Vai mexer lá em Brasília pra você ver o que acontece. E as companhias aéreas foram mexer com Brasília. E aí a coisa, sabe, o caldo entornou? Foi isso que aconteceu. Você acompanhou aí que as companhias aéreas estavam com um projeto falando assim, ó, agora para embarcar, bagagem de mão tem que cobrar. Então você paga para escolher assento, paga para despachar a mala e iria começar a pagar com a desculpa esfarrapada de que as passagens ficariam mais baratas. Foi o que eles fizeram há alguns anos para justificar a cobrança que antes era de graça para despachar bagagem. Foi com essa justificativa que eles fizeram para cobrar o despacho de bagagem. E no final das contas não diminuiu muito, pelo contrário, ficaram mais caras as passagens de avião. Só que aí eles falaram assim, ó, agora tem que cobrar, tem que pagar para despachar bagagem de mão. Os políticos falaram, aí não, pô, usa o avião todo dia, pô.
Vou pra cima e pra baixo, agora tem que pagar isso aqui também? Não, fizeram um projeto rapidinho e a Ana Paula Rodrigues preparou a reportagem pra gente pra te mostrar o seguinte. Agora, a companhia aérea não vai poder cobrar bagagem de mão e já tomou no canto do goleiro, não vai poder também cobrar a bagagem despachada, assim como era antes. Então, ó, pras companhias aéreas eu não sei qual que vai ser a reação do setor, mas eles mexeram com a onça. E aí deu ruim, não é, Ana Paula? Olha, nessa semana que está começando, o Senado deve avaliar esse projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrarem pela mala de mão em viagens nacionais e também retoma o despacho gratuito de bagagens grandes em voos domésticos ou internacionais. Esse é um assunto bastante polêmico e que começou a ganhar destaque após algumas empresas aéreas iniciarem uma cobrança para quem fosse entrar no avião com bagagem de mão para alguns destinos internacionais. E aí, os deputados e senadores se agilizaram para discutir esse projeto, que por enquanto está da seguinte maneira: bagagens de até 12 quilos de mão em voos domésticos são permitidas sem cobrança. Além delas, uma bolsa ou mochila que caiba debaixo do assento. Também foi retomada a volta da gratuidade do despacho de malas de até 23 quilos em viagens internacionais ou nacionais. Esse texto, que vai para o Senado e já foi aprovado pelos deputados, traz outras mudanças, inclusive. No caso de a bagagem de bordo do passageiro não caber no bagageiro ou não puder ser acomodada lá por alguma questão de segurança, ela tem que ser despachada gratuitamente. Esse projeto também proíbe as empresas de cobrarem um adicional pela marcação de assento padrão. Sabe quando você vai fazer o seu check-in e você quer mudar o seu assento? Muitas vezes você tem que pagar, mesmo quando é para um assento igual ao que já estava determinado para você. Não é um assento com espaço extra, por exemplo. Essa cobrança adicional não poderá acontecer mais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas se pronunciou sobre esse projeto de lei que está tramitando em Brasília, afirmou que as medidas representam um retrocesso porque podem elevar os custos operacionais, além de restringirem a oferta de passagens no país. Discussão, portanto, deve ser encerrada nessa semana no Senado. Vamos ver o que será definido por lá. É isso, um abraço, Garrafa. Obrigada ao ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Gole de conhaque e aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. E olha só, o Diogo Braga preparou uma reportagem aqui pra gente pra falar sobre o Robinho. A defesa do ex-jogador Robinho, que tá condenado por estupro e continua cumprindo pena em Tremembé, na P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, entrou com um pedido pra soltura do Robinho ou pelo menos ter a transferência do preso. Os advogados pedem que o Robinho vá para uma outra cadeia em Bragança Paulista, em Limeira, que teria ali a condição de receber outros presos também condenados por violência sexual. Então é uma preocupação da defesa, porque com a integridade do jogador. E o Robinho, em um documentário, ele falou sobre como está sendo lá na P2 de Tremembé. O Robinho falou, não só ele, como também outros detentos lá, como aquele canalha do Thiago Brenan, também falou. Mas o Diogo Braga se concentrou aqui no que disse o Robinho, a primeira aparição depois de mais de um ano preso na P2 de Tremembé, e que cumpra dessa vez toda a pena que tem que ser cumprida, que o Robinho fique na cadeia e cumpre a sua pena. Vamos acompanhar a reportagem do Diogo Braga. Oi, Garrafa, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia aos ouvintes ligados aqui no Vivo Litoral deste domingão. Olha, tem uma declaração aí rodando do Robinho, que tá preso, condenado por estupro lá na penitenciária 2 de Tremembé. E antes da gente rodar aqui a sonora dele, eu queria contar um pouco da história da penitenciária. Ela foi construída em 1948 pelo Dr. José Augusto César Salgado e recebe, desde 2002, os chamados presos especiais, porque ela teve
teve em 2000 uma rebelião que destruiu parte de sua estrutura. E aí, em 2003, ela foi reconstruída e premiada como modelo de gestão penitenciária. Ela é conhecida por abrigar criminosos envolvidos em casos de grande repercussão, como eu disse aqui do Robinho no Brasil, muitos deles suspeitos e condenados por chacinas, assassinatos brutais, estupros, pedofilia e também crimes do colarinho branco. Só que a penitenciária não recebe ninguém de facção criminosa, por isso que ela é conhecida por ser uma penitenciária também mais segura em relação à convivência dos presos. Ela oferece aos detidos a possibilidade de trabalhar em uma oficina de reforma de carteiras escolares, uma fábrica de fechaduras, uma de pastilhas desinfetantes para vaso sanitário e também uma oficina de artesanato. Os presos também podem receber aulas de teatro e participar de grupos de leituras. As atividades são abertas a todos os presos e podem ser utilizadas para a remissão das penas. Além de Robinho, a gente também tem presos como Daniel e Christian Cravinhos, do caso da Suzane von Richthofen, o Marcos Valério, o escândalo do Mensalão, o Rony Lessa, assassinato da Marielle Franco, e o Robinho, condenado por um estupro lá na Itália. Vamos ouvir então o que ele falou em relação a benefícios que supostamente ele tem. A entrevista foi ao ar em um vídeo publicado pelo Conselho Nacional da Comunidade de Taubaté, um órgão ligado à Vara de Execuções Criminais e também responsável por monitorar unidades prisionais da região. Vamos ouvir. Aqui é uma unidade prisional em que todos querem vir para cá porque tem trabalho, não tem nenhum tipo de facção criminosa, não tem nenhum tipo de opressão, pelo contrário. Aqui o objetivo é reeducar, né? É ressocializar aqueles que cometeram erro. Nunca tive nenhum tipo de liderança, nem aqui, nem em nenhum lugar. Aqui quem manda são os guardas, né? Como eu falei para a senhora, e nós reeducantes a gente só obedece. Bom, tem ouvinte participando aí? Então pode colocar, vai, Roger. Bom dia. Eu gostaria de saber se nós aqui em Bertioga também vamos ter o trem. Tá horrível a Mogi-Bertioga. A gente tem ficado 4, 5 horas para ir, 4, 5 horas para voltar. Tudo parado na Mogi-Bertioga. A Mogi já tá ficando super lotada. Será que vai ter trem para nós em Bertioga também? Obrigado, Neide de Bertioga. Ih, Neide, aí não vai ter jeito. Não tá no projeto o trem entre cidades chegar até Bertioga. O trem entre cidades vai sair aqui de São Paulo, da região do Jabaquara, e iria seguir até o Vale do Ribeira, passando por Santos, indo até Cajati. Então, ao invés de virar para a esquerda o trem, ele vira para a direita e vai descendo a serra. Bom dia, viva Litoral, parabéns por tudo, pela informação, pelas músicas. Aqui é o José Roberto Leonardo, Betinho, Samambaia. Eu gostaria que todos os programas vocês dessem oportunidade, uma mensagem para os bombeiros, entendeu? Referente tem havido muito afogamento aqui, às vezes é mais de uma pessoa, 2 pessoas da família aí. Dá um minutinho todos os dias aí, os dias de programa, né, para os bombeiros aí. Vamos na fé. Amém. Pô, legal, ótima ideia do nosso ouvinte, hein? Excelente ideia do nosso ouvinte. O Roger Paulo me complementou aqui, podia ser um quadro aqui do Vivo Litoral, vamos falar com o Corpo de Bombeiros, para ser o SOS Litoral. Então, pra gente ter ali um resumo semanal das ocorrências envolvendo o Corpo de Bombeiros com o objetivo de prestação de serviço. Vamos falar com o Corpo de Bombeiros e criar esse quadro aqui no Vivo Litoral. Boa ideia, parabéns aí ao nosso ouvinte, obrigado. 11 999 048756. Bom dia, amigos da Bandeirantes, Sérgio Tadeu aqui do Jardim Popular de São Paulo. Olha, estou escutando a reportagem sobre os cruzeiros. Olha, não tem nada melhor do que fazer um cruzeiro. É um outro mundo, é uma outra vida. É impressionante tudo que tem dentro de um navio. É um negócio assim que não é desse mundo. Vale muito a pena. Legal demais. É a associação que cuida aí dos cruzeiros aqui no país. Diz que o ticket médio é de aproximadamente R$ 5.500 para fazer um passeio de cruzeiro. Se parcelar, bem parceladinho, tiver a condição, é algo que vale a pena de verdade. E só antes de encerrar aqui, o João Paulo Capelani está chegando já com o Domingo Bandeirantes. Só mandando um abraço aqui pro Craque Neto. Craque Neto estava ouvindo o programa semana passada, inclusive participei essa semana nos Donos da Bola. Então, um abração pro Craque Neto, que eu sou fã demais, já falei pra ele várias vezes, inclusive, isso não é legal de falar, mas matava a aula no colégio pra assistir o SP Acontece, que era um programa que ele fazia, então eu adorava. Então, um abração pro Craque Neto e também pro Dr. Roberto Guastelli. O Dr. Roberto Guastelli, que é comentarista lá no Cidade Alerta da TV Record, e sempre ouve aqui o Viva o Litoral, me manda mensagem todo final de semana. Então um abraço também pro Dr. Guastelli, sempre ouvindo aqui a Bandeirantes, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, ouvinte Bandeirantes. Semana que vem tem muito mais. E ô Capela,
Apesar dessa semana ser dolorida, que o Porco ganhou, passou, avançou na Libertadores. Vamos fazer uma corrente pro Flamengo ganhar tudo esse ano. Vamos fazer mal das mãos, que eu não aguento mais. Acaba o contrato do Abel Ferreira. Chega, Capela, chega, eu não aguento mais. Chega! O corintiano não tá dando. Pelo amor de Deus. Tá chegando agora aqui na Bandeirantes, Domingo Esportivo Bandeirantes, com João Paulo Capelanes. Se Deus quiser, estaremos juntos domingo que vem com mais um Viva o Litoral. Até domingo que vem. Tchau, pessoal!